estou nessa fase de subir e descer as escalas sem conexão natural entre as regiões. Isso acontece por falta das matrizes. E por quê? Porque existe a música, ela, como toda arte, ela é artística, né? Ela tem essa parte artística que é, na verdade, o que mais chama a nossa atenção, né? E a gente tem que chegar nesse nível. Mas uma vez um amigo meu, músico, muito bom, ele me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Eu vou citar ele aqui. O nome dele é André Dantas, baixista. Muito bom. E ele falou um negócio que eu achei assim, sensacional. Ele falou, cara, música tem 3 níveis. A gente pode dizer assim que ela tem 3 níveis. Tem uma... Não é nível, né? É uma fase. Como o Luciano falou de fase ali, tem a primeira fase que é uma fase física mesmo, que é difícil fazer as coisas, né? Você tem que treinar o seu dedo, executar uma coisa, né? É físico, é igual, sei lá, fazer exercício físico, né? Você vai fazer, você não está acostumado, fala assim, faz 15 barras aí, o cara não vai fazer, porque é uma questão física, de condicionamento. Então tem uma parte que é condicionamento, então essa primeira parte, principalmente no início, né, o cara não consegue fazer pestana, em suma, que ele não consegue digitar as escalas, está travado. Então tudo, inclusive coisas novas, escalas novas, se você for aprender também isso vai acontecer. Depois tem um outro nível que é musical, que é você aprender as coisas da música mesmo, que é quais são as escalas que você tem, como é que encaixa as escalas nos acordes, porquê do que, aprender a parte teórica, aprender música. E tem um outro nível que é o artístico, que é quando o cara realmente expressa a arte com o que ele faz. Então, através da mecânica dos dedos, né, de execução dos dedos num instrumento de madeira com corda, ele consegue transformar aquilo em arte e o outro cara do outro lado ficar de boca aberta, falar, nossa, cara, que incrível isso. Isso você chegou aqui num nível incrível né, um nível que realmente você passa um recado. Só que é importante a gente entender que sem os outros, se a gente é como se fosse assim, essa parte física é a fundação da casa. Aí a parte musical seria as paredes. E aí a parte artística é o telhado. Só que não dá para começar a construir uma casa pelo telhado. Entende? Porque se está faltando questões mecânicas, de coordenação motora dos seus dedos, de coisas que você nunca andou. Se você nunca andou diferente numa escala, aquilo não vai brotar na tua mão. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de improvisação, é uma coisa artística, espontânea, e aí o espontâneo não pode ser programado, né, na nossa cabeça. Como é que eu vou programar, passar por um lugar e ser espontâneo naquilo? Então, só que para você ser espontâneo, primeiro você tem que fazer um dia. E como é que você vai fazer um dia uma coisa num instrumento que nem esse aqui, que é um tabuleiro de xadrez? Verdade é essa. Se você não souber por onde passar primeiro. E aí você tem que passar por ali algumas vezes para sua mão acostumar com aquele caminho. É exigir demais da nossa capacidade mecânica, exigir que a sua mão faça um movimento como esse aqui, sei lá, por exemplo, ó, fazer um movimento de tipo... Ela não vai fazer um movimento... Ela não vai fazer um movimento que ela nunca fez na vida. Se você está acostumado a fazer uma coisa assim. Ela não vai do nada pintar uma ideia dessa na tua mão, entende? Então é importante você entender que o processo que te leva à criatividade é um processo totalmente controlado. Essa é a maneira mais eficiente de você se tornar criativo. Inclusive, quando você passa pelas matrizes, você começa a descobrir, cara, que interessante, porque então a escala é essa. Por exemplo, vou te dar uma outra matriz aqui. Preste atenção. Vou te dar uma outra matriz aqui agora. Uma matriz que passa pela escala diminuta dominante. Pô, escala difícil de aplicar.
Escala diminuta dominante é a escala tom, semitom, tom, semitom. Ela funciona para um acorde como esse aqui. E aí a digitação dela tá aqui, ó. Ó. Ela é muito simples de digitar. Você faz assim. Na corda de cima é o contrário. Você põe, tira esse dedo e põe esse. Agora reveza. Agora reveza. Agora reveza. Só que aqui você chega uma casa para frente. E continua revezando. E finaliza aqui, se quiser. Beleza, isso aqui é a escala diminuta dominante. Só que agora, como é que eu ando aqui? Por exemplo, isso aqui é uma frase que está dentro dela, ó. Se você reparar, está toda dentro da escala diminuta dominante, todas as notas. E essa é uma matriz que você vai ouvir no Charlie Parker, você vai ouvir em todo mundo fazendo. Aí o que acontece? Quando você faz isso, você vai olhar. Por que as matrizes também vão te ajudar a você desenvolver o seu jeito de tocar? Porque você vai olhar, você sabe a escala, né? Você sabe a digitação. Aí você pega a matriz e faz... Você fala, caramba, que interessante, nunca poderia parar para pensar nessa maneira de andar dentro da escala, ó. Inclusive essa matriz aqui não tem nenhuma nota cromática, né? Aí você fala, pô, interessante, então e se eu fizer algo parecido? Opa, já criei uma variação. Comecei igual, só que em vez de fazer, eu fiz... Eu comecei a criar variações melódicas para a mesma ideia rítmica. O que era? Eu posso fazer. Aí coloquei uma notinha cromática já aqui, ó. Pronto. Eu estou fazendo aqui variações da minha ideia. E aí, com isso, eu começo a aprender como que eu ando dentro da escala e vou ensinando essas coisas para minha mão. Depois isso vai ficando automático, igual dirigir um carro. E quando isso fica automático, quando você pegar a guitarra, for tocar e você está enxergando esse acorde, que você treinou enxergar esse acorde e tocar isso, que é uma matriz, e depois você aprendeu a fazer variações, tipo... Outra. Tá vendo? Eu só consigo criar variações por causa das matrizes. Porque se eu tivesse estudando sempre escala na sequência, eu não ia conseguir. Eu ia ficar travado. Entende? E depois que você ensina isso para a sua mão, você vai criando essa memória muscular. E aqui que está o ouro. Porque quando você começa a criar essa memória muscular, só de você, quando estiver numa situação dessa, às vezes até em outro tom, mas quando você fizer isso, isso vai te remeter aquelas ideias que você já passou e a sua mão meio que vai tocar sozinha. Porque é uma memória muscular. Você já parou para pensar? Isso faz. Você está tocando o quê? Você está improvisando e você está pensando, qual é a escala? Não, você está pensando nada. Sua mão que está indo. Sua mão está combinando coisas ali. Inclusive, às vezes, a gente sai de uma escala. Às vezes tem uma frase que ela pode começar na escala alterada e no meio do caminho virar diminuta dominante. A gente não está pensando mais em escala. Você não está pensando em escala para improvisar. Isso não significa que você não usa escala, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, então não usa a escala, vou usar o quê? Não, você está usando a escala, mas você não está pensando nela. Você não está tornando esse momento de improvisação totalmente consciente. Porque se você tornar esse momento totalmente consciente, isso é um perigo. Porque você trava. O consciente
é importante para o momento de inserir coisas novas. O momento em que você está, igual agora aqui, né? Que a gente está estudando guitarra. Você está estudando a guitarra, você está estudando as maneiras como você combina. Por exemplo, eu te falei que eu te dei essa matriz aqui, que é por cima da escala diminuta dominante, e você, através dela, eu falo assim para você, assim, falo assim, ó, Adilson, Luciano, Adriano, pessoal que está assistindo, faz agora dever de aula. Faz aí 3 variações disso aqui. Você vai pegar a tua guitarra e vai treinar, fazer 3 variações disso. No que você está fazendo essas variações, você vai estar assim, não, peraí, deixa eu pensar. Por aqui. Sei lá. Ó. Gostei, não gostei. Então joga fora. Até você achar uma boa. Achei uma legal. Aí você gostou dessa, aí você, essa aqui ficou muito legal. Aí você treina ela. Fica ali treinando. Nesse momento, você está consciente do que você está fazendo, né? Só que esse momento consciente é um momento de inserir coisas novas. E para você inserir coisas novas, você está consciente. Agora, depois que você passa por esse processo, isso aí se torna subconsciente e não é mais você que toca, é sua mão. Igual, por exemplo, preste atenção, agora da próxima vez que você for dirigir teu carro, você vai se lembrar de mim. Próxima vez que você estiver dirigindo o carro, se tiver alguém aqui do seu lado conversando com você no carona, preste atenção como que você, quando olha para ele, eu prestei atenção nisso esses dias, quando olha para a pessoa, às vezes, quando você volta, o teu olho passa pelo retrovisor. Só que você não pensou assim, bom, agora é hora de olhar para o retrovisor. Não, seu olho fez isso, já viu, já está tudo ok, já continuou, já olhou para esse aqui, entendeu? É tudo automático. Esse processo é automático. Estamos falando aqui o sobrinho do Adriano, não lembro não. Em suma, me diz aí depois quem é especificamente, que eu não estou lembrando não. Então, se você tem dificuldade de tirar solos, isso aqui te ajuda a tirar os solos. Por quê? Porque se isso tem nos solos e você treina assim, na hora que o cara fizer, você vai reconhecer. Tá? Isso aqui te ajuda a transitar de uma escala para outra. Porque você aprende a enxergar o shape de uma outra maneira. Entende? A sua mão começa o seu olho começa a abrir. Então, nesse momento aqui, é importante você entender que existe uma parte mecânica que, se você não tiver ela pronta, resolvida, ela vai prejudicar a fluência das suas ideias. Então, ela precisa estar resolvida. Então, isso te ajuda a resolver, tirar os solos, como eu falei, desenvolver fraseado, se você tem dificuldade. Se você tem dificuldade e ficar confuso com as escalas, você não consegue entender as escalas, quando você aprende as matrizes, você começa a enxergar a escala de uma outra maneira e ela fica mais clara na sua mente. Ela soa muito musical. Por quê? Porque já é um elemento musical que foi retirado de solos. E questão rítmica também, de como encaixar as notas. Eu não sei como, eu peco na rítmica. Beleza, se você peca na rítmica, você treinando as matrizes, você vai ensinar a sua mão como encaixar no lugar certo. Entendeu? Você sai dos padrões de escala de... Né? Que improvisar assim fica meio chato. Isso aqui é uma técnica, uma ferramenta para você ligar um ponto no outro rápido. Você chega aqui, mas não pode ser uma ferramenta única para você criar seus solos.
Porque as melodias não são assim o tempo todo, entende? Então, para você soar mais musical, você precisa pensar nas matrizes. E ela vai te trazer também mais sofisticação para o teu solo.